Amém? Vamos falar da história de Naamã. Todos aqui conhecem a história de Naamã? Alguém aqui não conhece? Alguém não conhece a história de Naamã? Todos conhecem? Que bênção! Se algum dia alguém te perguntar sobre a história de Naamã, já que vocês todos conhecem, vocês podem resumir assim: ele era general do exército da Síria, ele tinha lepra, ele mergulhou no rio 7 vezes e ele foi curado. Pronto, acabou a história de Naamã, certo? Está certo, não está errado. Só que a gente pode aprofundar, a gente pode entrar em detalhes, a gente pode entender alguma coisa a mais de como isso aconteceu. Na vida da gente é assim. A gente pode passar para um irmão, passar para alguém um breve relance da nossa vida. Eu sou a Marlene, eu sou a Naninha, eu sou a Dirlene, eu sou o Johninho. Mas você pode aprofundar na história da pessoa e descobrir detalhes que muitas vezes você não sabia. E assim é a vida de Naamã. Eu vou convidar vocês para lerem comigo. Ali está escrito 2 Reis 5, de 1 a 15, parte A. Esse é o texto que vocês podem anotar para estudar em casa, que conta o que eu vou falar aqui. Mas eu vou dar uma resumida. Durante a palavra eu vou falar 5 versículos apenas com vocês. E no versículo 1 diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Imagine um homem respeitado por todos. Por todos. Todo mundo respeitava Naamã. Um homem valente, um herói de guerra, um homem de muito respeito, de muita moral com seu rei, Ben-Hadad, o rei da Síria naquela época. Naamã era um homem temido pelos exércitos inimigos, mas adorado pelo seu povo. Naquela época, se vocês pegarem para assistir filmes de época, e no Velho Testamento, lendo o Velho Testamento, vocês podem ver que era muito comum os reis daquela época, eles se preocupavam muito em guerra, em conquistar reinos. A gente vê muito isso em filme, Parece que os reis não pensavam em outra coisa, só na espada, só em conquistar, Então Naamã era muito importante para o seu rei, para o seu povo, para a sua sociedade, só que temido pelo exército inimigo, consequentemente. Mas a Bíblia não fala que Naamã era um homem mau. A Bíblia não fala isso. Porque geralmente quando a gente imagina um general de exército do porte de Naamã, você vai pensar que o cara é sem compaixão, o cara é sem coração, o cara é cruel demais. A gente imagina um Hitler da vida, ou alguém parecido. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia enfatiza no final do versículo 1 apenas 2 coisas. Ele era um homem valoroso, porém leproso. Em algumas versões está dizendo que ele era um homem valente, porém leproso. Meus irmãos, era um homem que vivia uma farsa na vida dele. Uma farsa. Na sociedade, Naamã era um homem conceituado. Todo mundo olhava para aquele homem, via um homem de respeito, via um espelho. Mas dentro da sua casa, dentro da sua intimidade, era um homem solitário. Era um homem que sofria com a doença dele. Ele sofria com uma doença incurável. A lepra não tinha cura naquela época. Os leprosos, eles eram mandados para o leprosário, um lugar onde eles viviam, isolados. Leprosário vem ser falado lá no Novo Testamento, na época de Jesus. Não tenho nem certeza se na época do Velho Testamento existia o leprosário já, mas eles eram excluídos da sociedade. Se eles passassem perto de alguém, corriam o risco de ser apedrejados. Só que Naamã era muito importante para o seu rei, para o seu povo. Não tinha como Naamã ficar isolado. Então Naamã vivia essa farsa na vida dele. Ele se mostrava uma pessoa que nos bastidores ele não era. Nos bastidores ele era um homem sofredor. E aí eu te pergunto, já uma primeira reflexão aqui nessa manhã: como você tem vivido na sociedade? Como nós temos vivido na sociedade?
A gente se esconde atrás de algo como Naamã, ou você se mostra como realmente você é? Você vive uma farsa como ele, escondendo seus pecados, suas enfermidades, suas lepras, no sentido figurado? Muitas vezes uma enfermidade espiritual, mas você permite que a sociedade veja suas falhas? E aí, se você levantar a mão e falar assim: não, eu não tenho falha, sinto muito, meu irmão, todos temos. Eu tenho, diversas. Senão não seríamos humanos, não seríamos pecadores. A diferença está em como conviver com isso, no Deus que cremos. E fica essa reflexão: como você está vivendo na sociedade? Se escondendo, como Naamã? Lá no seu quarto, na sua casa, você é diferente? Você sofre escondido? Mas nós vemos nos versículos 2 e 3 que uma menina que trabalhava na casa de Naamã vai ser uma peça fundamental na vida daquele homem. Coloca o texto, por favor. Versículos 2 e 3 diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus irmãos, vivia uma menina ali naquela casa, na casa de Naamã e da sua esposa. E aí vamos parar aqui um instantinho. Esqueça a menina por um instante. Naamã era casado. Aqui fala da esposa de Naamã. Imagina um leproso casado. Como é que vive? Imagina a situação da esposa de Naamã de não poder abraçar o seu marido, de não poder chegar perto porque ele cheirava mal. As feridas no seu corpo cheiravam mal. Não sabemos se ele tinha filhos, mas se ele tinha filhos, imagina, porque ele não nasceu com lepra. Com certeza a esposa dele se casou porque ele não tinha lepra. Ela pôde abraçar, pôde beijar, pôde sentir o toque do seu marido por um tempo. Sabe-se lá quando ele pegou a doença? Sabe-se lá quanto tempo ele sofria com isso? Deixa aberto, por favor. Então, ele sofria com essa doença, mas ele era casado. Imagine o sofrimento dessa mulher. E aí, voltando à história da menina, a menina se vira para a esposa de Naamã e diz que havia um profeta lá em Israel, que se Naamã fosse lá, ele poderia ser curado. Imagina a fé dessa menina. Ela não falou assim: de repente ele pode ser curado caso ele vá lá. Ela não, se ele for lá, o se era só se ele for, dependeria dele ir. Se ele for, ele será curado. O profeta vai restaurar a vida dele, a saúde dele. E aí, meus irmãos, essa menina era cativa, era escrava. Ela tinha todos os motivos para ser uma menina revoltada. O exército da Síria derrotou o exército em Israel e trouxeram essa menina para trabalhar na casa de Naamã e na casa da esposa dele. E essa menina poderia ali amaldiçoar o nome do seu Deus. Ela poderia se esquecer das suas raízes. Ela estava longe da sua família. Sabe-se lá se a família dela estava viva, porque como ela veio cativa numa guerra, numa batalha, pode ser que ela não tivesse mais família. Mas ela não abandonou a sua crença, a sua fé, o seu Deus. Ela confiava que aquele profeta que tinha lá poderia curar a vida de Naamã. Quantas pessoas têm nos usado para mostrar o caminho certo, para mostrar o caminho correto? Seja no nosso trabalho, na escola, seja aqui na igreja, seja na sociedade, no nosso bairro. Quantas pessoas Deus tem usado para te mostrar o caminho a seguir? Mas o mais importante, você consegue discernir que essa palavra vem de Deus? Porque pitaco na vida da gente a gente tem a todo momento, não é verdade? Todo instante.
Seja um vizinho, um parente, o pai, mãe, filho, todo mundo quer dar uma opinião. Mas você consegue discernir quando essa opinião é o Espírito Santo trabalhando na vida daquela pessoa e passando isso para a vida da gente, mostrando o caminho, ó, vai ali que você vai ser curado, vai ali que você vai achar a tua bênção, vai ali que você vai conseguir o teu emprego. Joelho no chão, meu irmão, para entender o que é a palavra de Deus na nossa vida e o que é o inimigo tentando, por caminhos bonitos, nos trazer para lugares que não convém. Aquela menina aconselhou a sua senhora aconselhou seu marido, Naamã, e Naamã foi até o rei Ben-Hadad, o seu rei, o rei da Síria, e disse o que estava acontecendo, e disse para ele o que a menina falou. Então seu rei escreve uma carta de recomendação, entrega para Naamã. Naamã junta com alguns presentes, ouro, prata, roupas, e leva até o rei Jorão, rei de Israel. Eu imagino Naamã chegando para o rei dele, para o rei Ben-Hadad primeiro, e aqui não diz se o rei Ben-Hadad já sabia que ele tinha lepra. Pode ser que ele já soubesse, pode ser que não. Imagino que sim, porque imagina, Naamã tinha um contato, um respeito muito grande da parte do seu rei, mas ele não podia chegar perto, muito perto do seu rei. Não só por questão de respeito, por autoridade, mas porque ele era leproso. Aqui não temos certeza se o rei já sabia, mas se não sabia, ficou sabendo ali, naquele momento. E aí o rei, mais do que depressa, poxa, ô meu filho, se você tem uma chance de ser curado, toma aqui uma carta, ó, vou te recomendar. Você leva essa recomendação aqui, falando que é eu que estou mandando, junta os presentes aí e leva para o rei lá que ele vai te curar. Leva para o rei. A menina falou que tinha um profeta em Israel que curava, poderia curar a saúde dele. E ele manda presentes para o rei. Dá uma olhadinha lá nos versículos 6 e 7. Ora, tropas da Síria, não, 6 e 7, próximo. Mais um, por favor. Isso. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel não entendeu nada. Com certeza ele conhecia Naamã. Quando ele vê o general do exército inimigo chegando no seu palácio, lá procurando por ele, e ele vai e entrega uma carta, entrega presentes para ele, falando assim, a carta dizia: estou mandando meu oficial para que você o cure da lepra. E o rei não entendeu nada, ele fala lá, vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Ele pensou que era alguma armação. O chefe do exército inimigo, procurando ajuda, isso é balela, isso é invenção, eles estão querendo me atacar, eles estão querendo fazer alguma coisa. O rei não acreditou. Um outro ponto para você pensar. Você tem buscado ajuda com as pessoas certas? Você tem ido a caminhos corretos? Você tem buscado ajuda na religião certa? No Deus certo? E aí você vai virar para mim e vai falar assim: Jefinho, como assim? Deus só tem um, só há um Deus. Ótimo, parabéns se você pensa assim, é a verdade, só tem um Deus. Só que a partir do momento que você vai por caminhos errados, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, você está fazendo deuses na sua vida e você nem sabe disso. A internet hoje é um Deus na vida de muitos. A gente não vive sem ela. O futebol. Quantas vezes você deixa de vir à igreja para assistir um jogo de futebol? O dinheiro, a Bíblia fala, principal dos males. Quantas vezes você deixa as coisas de Deus por causa do dinheiro?
A gente tem que dar prioridade ao nosso trabalho? Sim. Prioridade não. A gente tem que dar atenção ao nosso trabalho? Sim. A gente depende, é o nosso sustento. Mas temos que ver as prioridades na nossa vida. Se você não tiver Deus na tua vida, você não tem saúde. Se você não tiver saúde, você não pode trabalhar. Se você não tiver Deus, você não consegue ter o trabalho. É tudo porque Ele permite. É tudo de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. E Naamã foi buscar ajuda com a pessoa errada. Ele não procurou saber. Ele deve ter pensado assim: poxa, se existe lá um profeta que cura, com certeza é o maior homem daquele reino. O maior homem daquele reino é o rei, é Jorão. É ele que é o profeta. Eu vou lá que ele vai me curar. E vou levar presente aqui para fazer uma média. Naquela época se escuta falar muito nisso, né? Era muito presente daqui para ali. Não era presente pouco não, tá? Era muito presente. Era muito ouro, muita prata e aqui roupas também. Só que a fofoca, ela corre rápido. E olha que não existiu o WhatsApp, tá? Porque hoje você passa mensagem aqui, lá na China, lá no Japão, na Rússia, é instantâneo. Qualquer parte do mundo está todo mundo sabendo. Então a fofoca hoje corre a toda. Naquela época não tinha o WhatsApp, mas a fofoca corria. E a história que o rei rasgou suas vestes e ficou lá preocupado, chegou até o ouvido de Eliseu, que era o profeta de quem a menina falou. E Eliseu então diz: manda vir até mim esse tal de Naamã, que ele vai ver que existe profeta em Israel. É só mandar vir. E aí chega essa notícia nos ouvidos de Naamã. Isso, meus irmãos, é o que eu falei, não tinha um WhatsApp. Então sabe-se lá quanto tempo levou essa ida e vida de informações. Não sabe-se a distância da tenda de Eliseu até o palácio do rei. Mas chega a notícia para Naamã, para ele procurar Eliseu, que Eliseu era o tal profeta. E ele vai com seus cavalos, com seu carro, vai com seus servos, vai toda aquela comitiva. Imagina quanta gente. Chega até a porta da tenda de Eliseu, chama, e aí vem um rapaz, vem um empregado, vem o servo de Eliseu e fala assim: meu senhor, o profeta Eliseu, falou que é só você ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado da sua enfermidade. Naamã ficou tiririca da vida, ficou furioso. Naamã pensou assim: poxa, o cara me faz andar esse mundão que eu andei, porque as distâncias lá não eram próximas, era tudo muito longe, me faz trazer isso tudo aqui, o cara nem me recebe. O cara manda o empregado dele falar comigo que é para mim entrar no rio ali que eu vou ser curado. Que história é essa? Esse rio poluído, esse rio sujo. Lá na minha terra, lá em Damasco, tem rio mais limpo que esse aí. Se fosse para fazer isso, eu fazia lá. Eu entrava no rio lá. Naamã ficou resmungando. Ele não queria que as coisas fossem daquela maneira. Ele ficou bravo. Ele não queria entrar naquele rio. Ele achava que era uma humilhação fazer aquilo ali. Você quer ser curado de algo na sua vida? Seja em qualquer sentido, doença física, doença espiritual, a falta de um emprego. Você quer ser curado? Você quer ser restaurado de algo? Mas você quer no seu tempo ou no tempo de Deus? Você quer a sua maneira? E aí vem o tema da nossa mensagem: da maneira que Deus quer. Você quer que as coisas aconteçam, sim, mas você entende que é no momento certo, que é da maneira que Deus quer na sua vida? A gente está numa sociedade que é tudo muito rápido, tudo muito imediato. A gente quer as coisas para ontem. Eliseu mandou um recado que era para ele entrar no rio 7 vezes, não era uma não. Pula lá e levanta que você vai estar limpinho. Não era não, tinha o tempo certo, era 7 vezes. E aí diz a Bíblia que Naamã, quando ele ficou bravo, ele saiu resmungando: poxa, eu saí aqui. Claro, na Bíblia não está poxa, tá, meus irmãos? Estou contextualizando aqui.
Mas imagino ele não falou, não é, com as palavras bonitas que a gente tem na Bíblia. Ele saiu resmungando e falando assim: poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, que o cara ia me receber, que ele ia levantar as mãos para o céu, invocar o nome do seu Deus, o poder do Deus dele, ia passar as mãos na minha ferida, no meu rosto, ia passar a mão na minha doença, e eu ia ficar curado. Eu pensei que ia ser assim. Não é assim, meu irmão. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Não é da maneira que você quer muitas vezes. Tudo bem, às vezes a maneira que a gente quer é a maneira que Deus quer também. Amém. Fica tudo muito mais fácil. A gente não sofre tanto, né? Mas na maioria das vezes não é. A gente quer no nosso tempo e na nossa maneira. E Naamã ficou injuriado com aquilo. Falou: eu achei que ia ser mais fácil. Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na vida da gente com um passo de mágica, sem sacrifício nenhum, sem ter que fazer nada? Era só chegar ali e falar assim: eu quero ser curado. O cara vai lá, passa a mão nele, em nome de Deus você está curado, e acabou. E quantas vezes a gente vê isso ser feito por aí, né? A gente tem visto muito isso por aí, em algumas denominações, da pessoa chegar lá e o indivíduo, eu falo indivíduo porque, enfim, vocês entenderam. A pessoa vai, levanta as mãos e fala: você está curado, você está isso, você está aquilo. Muitas vezes pode acontecer, pode, se for da vontade de Deus, mas não é sempre assim. Não é sempre da nossa maneira, é da maneira que Deus quer. E aí é a vez dos servos de Naamã entrarem na jogada. Eles viram para ele e falam assim: o Senhor já está aqui. Eles, na Bíblia fala até pai, eles chamam Naamã de pai. Pai, o Senhor já está aqui. O que custa? Vai lá, entra no rio. A gente já andou isso tudo. Poxa, chegamos até aqui. O que custa? Vai lá, entra no rio, mergulha 7 vezes, vai que dá certo. E aí, Naamã deve ter coçado a cabeça, né? Pensado assim: eu vou ou não vou? Meus irmãos, a gente tem mania de complicar as coisas. O ser humano é assim. Um exemplo meu na minha vida: eu fiz uma prova em dezembro passado, e uma questão da prova, ela estava fácil, mas muito. Imagina uma prova difícil, uma questão facílima, que eu olhei para aquela questão e falei assim: isso é pegadinha, isso está errado, não pode ser tão fácil assim não. E aí eu fui nas alternativas, olhei a data lá de uma lei tal, não sei o quê, falei: não, vou marcar essa aqui, não vou marcar aquela não, isso é uma pegadinha. E eu fui lá, perdi o ponto da questão. Aquela questão eu errei, porque eu quis complicar o que estava fácil. Estava tão simples. A palavra de Deus diz para a gente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual a dificuldade nisso? Deus amou muito o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso foi difícil. Entregar o filho é difícil. Imagina, você tem que entregar o seu filho por amor a outros. A parte difícil Deus fez, a parte fácil cabe a gente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora falar assim: eu creio, eu estou salvo. Não, também não é assim. Não é crer assim, dessa maneira. É crer, é obedecer, é se entregar, é não complicar as coisas que são simples, que são fáceis. E Naamã estava complicando as coisas, a ponto dos seus servos virarem para ele e falar assim: se Eliseu te pedisse algo mais complicado, você certamente ia lá fazer. Está escrito lá, os servos dele falaram isso. Por acaso, se ele te pedisse algo mais complicado, você não faria? Ele está te pedindo algo tão simples: mergulha no rio. Já estamos aqui, vamos ver no que vai dar. E aí, como eu falei, Naamã deve ter coçado a cabeça e tá bom, vamos ver no que vai dar. Foi lá, mergulhou, não uma, não duas, mas 7 vezes, e ele levantou limpo. A Bíblia fala que ele levantou com a pele igual a pele de um menino, lisinha, limpinha.
Ele tinha fé? Talvez ele tivesse uma fé um pouco forçada, porque ele relutou bastante para estar ali. Ele relutou bastante para entrar naquele rio. Só que ele foi convencido pelos seus servos. Eles conversaram, e aí a gente ouve falar muitas vezes, todos aqui falaram que já conhecem a história de Naamã. A gente escuta falar muito do orgulho de Naamã. Ele era um homem orgulhoso, sim, entendo pela posição dele, mas eu não vejo um homem tão orgulhoso assim. Primeiro porque ele deu ouvido à menina, que era escrava, serva na casa dele. Ele deu ouvidos a essa menina e foi procurar ajuda. Depois, quando ele pensa em ir embora, ele dá ouvidos aos seus servos. Um homem muito orgulhoso, ele não faz isso. Eu vou dar ouvido ao meu servo, meus empregados. Mas ele parou para ouvir. Eu acho que ali, naquele momento, ele já estava quebrando um pouco o seu orgulho. Ele já estava se humilhando um pouco. Imagine o medo dele de ter que tirar sua roupa na frente do seu exército. Ali não estavam todos o seu exército, mas estavam alguns servos. Mas na frente dele, ele se mostrar quem realmente ele é. Como eu perguntei lá atrás, a gente tem se mostrado para a sociedade, a gente tem deixado as pessoas verem a gente como a gente realmente é. Naamã precisou fazer isso, ele precisou tirar a sua roupa, mostrar para todo mundo que estava ali, ele peladão, doente, com o corpo cheio de ferida, para ter a cura. Tudo tem um sacrifício, às vezes grande, às vezes pequeno, mas tudo tem um certo sacrifício. Nós aqui hoje, homens, mulheres, jovens, crianças, homens batistas, eu trouxe hoje o exemplo de um homem aqui, que embora não sendo batista, mas serve de exemplo para todos nós, serve de exemplo para a nossa vida. Nós temos vivido uma farsa em nossa vida, assim como ele vivia na vida dele. Nós temos nos escondido. Nós somos orgulhosos, como Naamã era. Como eu falei, eu não vejo aquele orgulho grande na vida dele, mas ele era um homem orgulhoso. Ele tinha uma patente, ele tinha a sua autoridade, ele tinha um nome a zelar, tanto o nome dele como o nome do exército, o nome da Síria. Somos orgulhosos? Imagine, meus irmãos, a felicidade da mulher de Naamã quando ele volta para casa. Vocês que são mulheres, imagina o seu marido doente. Vocês que são homens, imagine a sua esposa doente. Sabe-se lá quanto tempo você não podia dar um abraço, não podia chegar perto. E o seu marido, a sua esposa voltando para casa, você podendo abraçar, você podendo beijar. Imagine a felicidade dessa mulher. Imagine a felicidade dos filhos, se ele tinha filhos. Provavelmente sim. Imagine a felicidade daquela família de poder recomeçar, de poder parar de mentir, de poder parar de ser uma farsa, de quando entrar dentro de casa ser a mesma pessoa do lado de fora. Meus irmãos, imagine aquele filho nosso que está fora, que está nas drogas, que está perdido pelo mundo, que está afastado, que está fora do evangelho. Aquele filho, aquele primo, aquele irmão, marido, mulher, aquele parente nosso. Olha a alegria de ver ele um dia voltar para casa curado daquele mal dele. E aí cabe a nós dobrar os joelhos e pedir pela nossa família. Aquela mulher de Naamã, ela não acreditava no Deus que a gente acredita, pelo que dá a entender ali. Ele foi procurar, ele não sabia quem procurar. Mas ela tinha a fé dela, ela acreditou naquela menina. Nós temos que ter fé que tudo passa. E se você, ao contrário, se você é essa pessoa que está perdida, de repente você que está assistindo em casa, se você é essa pessoa que está assistindo, que está sofrendo, que está precisando, busque ajuda. Tem uma família em casa te esperando, você tem amigos te esperando, querendo te abraçar novamente. Naamã é esse exemplo, que venceu dificuldades para chegar onde chegou e voltar limpo para casa. Sejamos valorosos, embora leprosos muitas vezes. Sejamos corajosos.
Tenhamos coragem de enfrentar essas dificuldades. Nada vem de mão beijada. Porque quando nós mostramos as nossas fraquezas, mostramos a nossa dependência da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas depende de nós abrirmos o nosso coração e mostrarmos a nossa dependência, a nossa dificuldade, as nossas falhas. Ele conhece? Conhece. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sim, creio nisso. Mas depende de nos humilharmos. Deus sabia das dificuldades de Naamã? Com certeza. Ele sabia do que ele precisava? Sim. Ele sabia qual era o desejo do coração dele, ser curado? Sim. Mas você tem que sair de onde você está e você tem que ir buscar ajuda. Não é sentar e se acomodar e pensar assim: eu vou ser curado, não preciso ir na igreja, não preciso procurar pastor, não preciso procurar ajuda de um irmão, não preciso de nada, a minha dificuldade vai ser resolvida. Se for da vontade de Deus, até vai, mas se você não fizer a tua parte, dificilmente. Tudo é possível ao que crê, que permite que Deus transforme a sua vida. Amém? Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Quero agradecer a oportunidade, pastor. E nesse momento vamos orar. Eu vou pedir que você se levante se você tem alguma dificuldade, assim como Naamã tinha, não física, mas espiritual. Se você tem algo a pedir por alguém, de repente você está bem, mas tem um vizinho, tem um irmão, tem um parente, tem um filho, alguém que precisa que a gente vá lá ajudá-lo, alguém que precisa que a gente entenda a dificuldade dele. Como eu falei aqui, não vamos buscar deuses falsos, lugares errados, vamos à pessoa certa. Naamã achou que tudo fosse mais fácil do que realmente foi, e não foi difícil. O que ele teve que fazer não foi nenhuma prova difícil. A prova difícil foi vencer o orgulho, se mostrar quem ele era. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez obrigado, ó Deus, por essa manhã, onde aqui estamos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e obrigado por cada vida aqui, ó Deus, cada família aqui representada, ó Deus. Eu conheço as pessoas, ó Deus, eu sei os seus nomes, de todos que aqui estão, mas eu não sei da dificuldade de cada um, mas Tu sabes os detalhes, Tu sabes as lepras guardadas no coração dessa pessoa, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que o angustia. Você sabe, Senhor, as minhas angústias. Você sabe os meus medos. Que nós possamos, ó Deus, entender que é feita a Tua vontade, a Tua maneira, ao Teu tempo. Nós queremos cura, ó Pai, nós queremos a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus, mas nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento para que seja feita a Tua vontade. Como diz a Tua palavra, aqui na terra como no céu, ó Pai. Misericórdia de nós, ó Deus, que somos tão fracos, que somos tão dependentes de Ti, ó Deus, mas que temos, ó Pai, da Sua parte, ó Deus, essa promessa, que aquele que busca encontra, ó Pai, aquele que clama, ó Deus, é respondido, ó Deus. Obrigado por essa misericórdia, obrigado por nossas vidas, ó Deus, dependentes de Ti. Abençoe cada um aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.